Vamos lá, galera. Sou o professor Flamarion, né? A gente está aí mais uma vez imbuído em continuar com os conteúdos através dessas aulas. E a gente agora vai para o processo de industrialização brasileiro, tá? Industrialização brasileira, de verdade. Para observar essa industrialização brasileira, essa iniciação do Brasil num processo produtivo industrial, né, que vai se dar a partir da primeira metade do século XX, é necessário observar que esse processo ele se divide em fases, tá? Essa industrialização ela inicia-se em determinada área de ocorrência específica. Existem pré-condições, existem fatores que contribuíram para a industrialização e a gente tem que analisar também o cenário internacional da época em que o Brasil inicia esse processo e a conjuntura interna do momento em que o Brasil inicia esse processo. Tá? Para ficar mais fácil, né, para o aluno, para ficar mais tranquilo, a gente divide a industrialização brasileira em fases. Tá? A gente teve um surto industrial na segunda metade do século XIX, na Era Mauá, mas a gente não considera o processo de industrialização propriamente dito. Por quê? Porque essa industrialização pressupõe, dentre outros fatores, tá, a formação de uma indústria de base. E essa indústria de base, ela só vai acontecer, ela só vai se estruturar a partir do século XX, mais especificamente, a partir da década de 30 e ganhando intensidade na década de 50. Tá? Então, a gente divide a industrialização brasileira em fases. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. Quando eu mergulhar nas fases, eu vou ser mais específico a ponto de trazer o recorte temporal entre as fases, trazer o ícone, né, o governo onde essa fase determinada começou e as características dela, para ficar mais fácil, né, para que você, aluno, consiga digerir. Área de ocorrência, essa industrialização tem início na região sudeste do Brasil. Região sudeste é a primeira região a se industrializar. Justamente por quê? Porque a região sudeste, naquele momento, era a única região que detinha todas as pré-condições necessárias à industrialização. Que pré-condições são necessárias a um processo de industrialização? Isso tanto faz se for para Brasil, se for para Estados Unidos, se for para Europa. Qualquer território que inicia um processo de industrialização, ele precisa de pré-condições necessárias. Uma pré-condição necessária à industrialização é a existência de uma quantidade de capital acumulado, que é oriundo de outras atividades. Uma outra pré-condição à industrialização é a existência de uma infraestrutura. Tá? Quando eu falo infraestrutura, é a promoção de energia, de uma rede de transportes, de uma integração através de um sistema portuário, de um sistema ferroviário. Quando eu falo de infraestrutura, eu falo de pavimentação, eu falo de saneamento, eu falo de todo um leque de condições logísticas necessárias ao acontecer de um processo produtivo industrial. Uma outra pré-condição é a existência de mão de obra e que essa mão de obra seja livre e que seja uma mão de obra que esteja associada a um assalariamento, uma mão de obra assalariada, que haja um mercado consumidor e que existam fontes de energia para promover infraestrutura e ocorrência de matéria-prima, de insumo necessário para prover, para suprir a demanda industrial. Então, são pré-condições da industrialização: capital acumulado de atividades antecessoras, uma infraestrutura, uma rede de transportes, uma formação de sistema de saúde, de saneamento básico, uma mão de obra que seja livre e assalariada. A mão de obra escrava não combina com industrialização, porque com a mão de obra que não seja assalariada, você não forma ou não tem uma perspectiva de formação
de um mercado consumidor interno, que é importante, é deveras importante para a industrialização, e a promoção, né, de um cenário favorável, a aquisição ou a existência no território nacional de uma fonte de energia que venha a resguardar esse processo e de uma quantidade de insumo, de matéria-prima necessária. Qual era o cenário internacional nesse momento em que o Brasil inicia a industrialização? Eu estou aqui pontuando um Brasil na década de 1930. Cenário internacional era um cenário de crise que havia começado em 29 e um cenário de entreguerras. Não era um cenário bacana, não era um cenário maneiro. Era um cenário de entreguerras. E a conjuntura interna? Qual era a conjuntura interna no Brasil? O Brasil estava passando por uma transição onde era um país ainda rural e agrário para transcender a um país urbano e industrial cuja população se tornasse uma população trabalhadora em atividades secundárias, na indústria, na construção civil e atividades terciárias, no comércio e nos serviços. Tá? A conjuntura interna, então, é do fim da República Velha, que representava o fim das oligarquias cafeeiras, e, portanto, agora o surgimento de uma mentalidade industrial, ou seja, uma mentalidade modernizadora. O Brasil está dentro do rol de nações que se industrializam efetivamente a partir da década de 30, mas e vão fechar-se os ciclos industriais a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil vai estar com um processo de industrialização mais intenso. 30 é o pontapé. Então a gente caracteriza de um modo geral que a nossa industrialização de todos os países que se industrializaram pós, efetivamente, Segunda Guerra Mundial, a gente vai dizer que essa industrialização é uma industrialização tardia ou retardatária. Todos os países que se industrializam até antes da Segunda Guerra Mundial e que fecharam o ciclo industrial, indústria de base, bens de consumo, bens de produção e bens de capital, que esses países têm industrialização clássica, o que não é o caso do Brasil, porque a industrialização efetivamente do Brasil vai se intensificar no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente diz que a nossa industrialização é tardia. O Brasil, dentro da divisão internacional do trabalho, ele é dito, dentro da lógica de percepção industrial, ele é dito um NIC ou NICs, novos países industrializados. New Industrialized Countries. Tá? É uma expressão que define os países, NICs, que define os países que se industrializam de maneira que tardiamente, no pós-1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Certo? Então eu caracterizei aqui que a industrialização brasileira, ela se dá em 3 fases, que ela começa na região sudeste. Eu pontuei as principais, né, na verdade, todas as pré-condições necessárias ao desenvolvimento de uma industrialização: capital acumulado, infraestrutura, mão de obra livre e assalariada, mercado consumidor, acesso à matéria-prima e energia. Eu aqui fiz assim, uma composição do cenário internacional, um cenário de crise econômica mundial, instaurado em 29, e um cenário de entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, já que a gente está na década de 30. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Então, 30 era o momento que estava entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Segundo, conjuntura interna. Com a Revolução de 30,
né, cuja figura mais importante foi Getúlio Vargas, havia então ali um cenário de fim da República Velha e da lógica Brasil nas mãos de oligarquias cafeeiras. Tá? A gente vai fazer uma virada de uma mentalidade, tá, mais ligada a um país rural e agrário para tentar se transformar num país urbano e industrial, certo? A gente vai olhar agora, então, etapa por etapa, para as fases da industrialização brasileira. A gente vai para a primeira fase da industrialização brasileira a partir da década de 30, então. A década de 30 marca, efetivamente, o processo de industrialização. O ícone que vai dar início a essa industrialização em 30, cuja primeira fase, especificamente, vai de 30 a 1956, o ícone dessa fase é Getúlio Vargas. Tá? Porque efetivamente a industrialização tem início na gestão Getúlio Vargas, no governo provisório da primeira fase da Era Vargas. A Era Vargas tem duas fases, uma primeira fase de 30 a 1945 e uma segunda fase, tá, de 1951 a 1954. Mas o que nos interessa agora é a primeira fase da industrialização entre 30 e 56. Essa industrialização, nesse momento, tem uma característica. Ela é dita fase nacionalista. Por que fase nacionalista? Porque nessa fase houve um predomínio de capital estatal investindo no processo de industrialização. Capital estatal é o capital oriundo da máquina estatal, o capital é o dinheiro público. Nessa fase não predominou a entrada de capital estrangeiro e nem de capital privado nacional, de empresário brasileiro, já que era um momento de crise, um momento sensível. Então o Estado brasileiro vai ser o motor, vai ser o agente financiador dessa industrialização, através, obviamente, do aumento do gasto público. Essa fase nacionalista estabeleceu para o Brasil, assim como no processo de industrialização inicial, em qualquer parte do mundo, o estabelecimento de uma indústria de base. Certo? Então a gente tem aqui o início da industrialização brasileira em sua primeira fase, entre 30 e 56, o ícone que dá o pontapé a essa fase, Getúlio Vargas, é a fase dita nacionalista, porque há um predomínio de capital estatal, há a estruturação de uma indústria de base e a formação de monopólios estatais. Veja bem, se o Estado brasileiro, se a República Federativa do Brasil é quem está subvencionando, subsidiando toda a infraestrutura e ampliando o gasto público para promover a industrialização e criar indústrias de base, se essas indústrias serão indústrias estatais, como é o caso de indústrias criadas nesse momento aqui. Companhia Siderúrgica Nacional, Eletrobras, Companhia Vale do Doce, Companhia Hidrelétrica do Estado de São Paulo, Empresa Brasileira de Telecomunicações. O que eu estou fazendo aqui no quadro é selecionar, é apontar as empresas estatais criadas nesse período. Quando eu falo empresa estatal, é empresa pública, governamental, um capital estatal.
e talvez a mais conhecida, a Petrobras, mas haviam outras empresas estatais também criadas, essas são as mais importantes. Quando a gente diz que o Estado financiou a criação de empresas estatais, é uma escolha sensível aos setores estratégicos, tá, da economia. Por isso que a gente inicia uma industrialização no setor de base. Todas essas indústrias são indústrias ligadas ao setor de base. O que eu entendo como setor de base? Setor de base no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é o setor da siderurgia, da metalurgia, da construção civil e o setor energético. Tá? Vou colocar aqui como siglas, para ficar mais fácil. Você vai entender por que depois eu estou fazendo isso. Siderurgia S. O que é siderurgia? É a fabricação de aço. O aço é uma liga composta da fusão entre o ferro e o manganês. E o aço é fabricado numa usina siderúrgica, porque isso depreende também a utilização de carvão como combustível energético que vai gerar queima, tá? Para promover altas temperaturas e conseguir fundir o ferro e o manganês, já que o ferro e o manganês eles fundem a partir de 2.000 graus Celsius. Tá? Metalurgia, vou colocar a letra M, que é o forjar, é o criar de peças metálicas. Construção civil, vou colocar a letra C. E energia, vou colocar a letra E. Certo? Por que eu coloquei essas letras aqui? Para justamente apontar, através dessas letras aqui, a qual setor cada uma dessas indústrias vai pertencer. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Letra S, porque ela é uma siderúrgica. Eletrobras, é uma empresa do setor de energia. Então, vou colocar a letra E. Companhia Vale do Rio Doce, é uma empresa do setor de mineração. Então, eu vou apontar aqui a letra M para metalurgia. Chesp, Companhia Hidrelétrica do Estado de São Paulo. Tá? É uma companhia do setor de energia. Vou colocar a letra I. Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações. Está ligado ao setor de energia. E Petrobras, também ligada ao setor de energia. Tá? Eu também vou apontar aqui a Vale, não só no setor de mineração, mas também no setor da construção civil. Então, eu coloco também uma letra C. Vou repetir para você. O país era um país agrário e rural. Como transformar um país agrário e rural num país industrial? Se você só praticamente planta, colhe café e exporta o café dentro de sacas, onde até mesmo as sacas elas eram importadas, elas não eram fabricadas aqui. Como é que você comanda uma transição de um processo tão radical, um processo tão denso como é a industrialização? Você inicia pelo setor de base. Se você não iniciar pelo setor de base, se você não tiver como fabricar aço, produzir energia, fabricar concreto armado, você não faz a industrialização e a urbanização acontecer. Imagine, o cara fabrica um país que produz café, o Brasil era um grande cafezal, do nada vai fazer uma transição e vai passar a fabricar drone, avião, vai passar a fabricar ônibus espacial. Não existe isso, é um processo gradativo, degrau a degrau você vai galgando, tá, mais etapas complexas dentro do processo produtivo industrial. Tá? Era o nosso lugar na divisão do trabalho naquele momento ali. Então, todas essas empresas foram criadas com capital estatal, investimento subvencionado pelo Estado nesses setores estratégicos. Se o Estado cria essas empresas, é óbvio que ele não queria concorrência. Então, essas empresas serão todas monopólios estatais, elas terão monopólio de atuação nos seus respectivos setores. Elas não terão concorrência. Monopólio, grosso modo, significa que uma empresa
atua sozinha, dominando um ramo da atividade. Certo? Beleza. Continuando ainda sobre a primeira fase da industrialização brasileira, só para fixar que a gente não tinha demarcado, né, esse território, que é o seguinte: o modelo de industrialização qual o Brasil escolhe, qual o Brasil decide para organizar seu processo produtivo industrial, chamou substituição de importações. O que vem a ser a substituição de importações? Basicamente, na substituição, o Brasil passa a produzir bens industriais, os quais ele antes importava, ou seja, há um processo contínuo de tentativa de formação de mercado consumidor interno. A gente agora fabrica o que antes a gente comprava de outros países. Isso vai fazer com que, por exemplo, aumente a nossa produção industrial e diminua a nossa aquisição de produtos importados, porque a gente agora tem uma produção industrial própria, então a gente demanda menos produtos importados. E aí você, quando produz, você vende mais e você compra menos. Havia uma tentativa de fazer com que a balança comercial, que é o saldo entre venda e compra, o saldo entre exportações e importações, fosse um saldo de superávit. Só para marcar a posição, superávit. A gente diz que uma balança comercial ela é superavitária ela opera em superávit, vou trocar de caneta aqui, quando o valor agregado das exportações, não a quantidade, o volume, mas o valor agregado das exportações supera, é maior do que o valor agregado das importações. Quando isso acontece, quando o valor agregado do que você exporta é maior do que o que você importa, a gente diz que essa balança comercial está operando em avit ou em superávit. Isso é bom, porque você vende mais do que compra. Quando a situação é contrária, quando você estabelece em valor agregado de importações um percentual total maior do que de exportações, quando você compra mais em valor agregado, não em quantidade, hein? Mas do que você vende, a tua balança comercial está em déficit. Ou seja, em superávit entra mais dinheiro do que sai. Em déficit sai mais dinheiro que entra. A situação mais, o cenário mais otimista, a situação mais ideal. Por isso a gente deve sempre estar focado na industrialização e não em manter-se ou em ter se tornado um país manutenidamente primário e agroexportador. É importante porque quando você se industrializa, você agrega valor ao teu bem. Você vender produto agrícola ou minério, você tem um valor agregado baixo. Quando você vende produtos industriais, esse valor agregado é alto. Por quê? Porque você tem uma mercadoria, você tem um produto final que passou por N etapas, e por quanto mais etapas o produto passa, mais caro ele fica, porque mais elaborado ele é. Então a tentativa do Brasil aqui é fazer com que o saldo da nossa balança comercial, a partir da industrialização, passasse a ser um saldo superavitário, que o nosso volume de produtos exportados fosse maior do que o volume de produtos importados. Tá? Não estou falando de balança de pagamentos, num outro momento a gente fala de balança de pagamentos, falando de balança comercial, só entrada e saída, importação e exportação. Aí fiz um X aqui para quê? Para que você, aluno, não se confunda, tá? Em termos de modelo de industrialização com respeito de substituição de importações e plataforma de exportação, ou plataforma de exportações. Eu aqui descrevi o que é substituição de importações. É você passar a produzir
prioritariamente para o teu mercado interno aquilo que você antes importava, para você elevar o saldo da tua balança. O modelo de plataforma de exportação é o modelo, por exemplo, de industrialização dos tigres asiáticos, que é um modelo todo focado em produzir a baixo custo para exportar, para atender a demanda do mercado internacional. O Brasil atende a demanda do mercado internacional, sim, mas também priorizou a construção de um cenário favorável à criação de um mercado consumidor interno. Tá? Não vou discutir aqui agora se esse mercado consumidor interno em potencial acabou se diluindo em realidade, mas de toda maneira, né, de toda via, o intuito da plataforma de exportações é atender ao mercado externo. Substituição de importações é atender ao mercado interno e também externo. Certo? Na década de 56, passa a haver um esgotamento do modelo de substituição de importações. Por quê? Porque você já tinha uma indústria de base crescente, mas o seu setor de bens de consumo, no caso bens de consumo imediato, roupas, calçados, bebidas, alimentos, remédios, e o setor de bens de consumo, que a gente chama de duráveis, automóveis, eletrônicos, eletrodomésticos, continuava ainda muito frágil no Brasil. Então, quando eu falar na próxima aula da segunda fase da industrialização brasileira, essa segunda fase vai fomentar o setor de bens de consumo, duráveis e não duráveis. Mas é um outro cenário, porque já terá passado a crise e já terá passado o período da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai entrar com uma outra lógica industrializante, vai entrar com uma outra organização frente ao capital envolvido e uma outra lógica de organização do espaço brasileiro. Por enquanto, essa industrialização aqui, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, ela está concentrada na região sudeste. Num segundo momento, que vai ser a próxima aula, a gente vai mostrar uma dinâmica diferente da industrialização. A industrialização ela vai crescer, mas ela não vai pulverizar-se pelo território brasileiro. Ela vai crescer de forma concentrada, onde a região sudeste vai acabar abrigando um quantitativo muito maior de indústrias do que as outras regiões. Isso é um fator que vai causar uma série de distorções do território brasileiro, como desigualdade, distribuição de renda, como geração de riqueza, né, no espaço interno. Mas isso fica para a próxima aula, tá? Que é a segunda fase da industrialização. Até a próxima aí, obrigado. Se você quiser praticar, tamo junto.